Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Os senadores têm que decidir nesta quarta-feira o que fazer com a medida provisória 678, que tranca a pauta do plenário e pode perder a validade. A dúvida é sobre dezenas de emendas que nada têm a ver com o texto original. A Suprema Corte decidiu que esse tipo de acréscimo desrespeita a lei máxima do país. Está na Constituição. Medida provisória existe para tratar de assunto relevante e urgente. Já chega ao Congresso com força de lei e prazo para ser votada. Quando o Executivo edita uma nova MP, parlamentares aproveitam que a tramitação é mais rápida para incluir emendas estranhas ao tema original. Toda hora vem uma medida provisória, tem um conteúdo e traz de contrabando vários outros conteúdos, chamados jabutis. E falaram, jabuti só é encontrado em cima de árvore se for enchente ou mão de gente. No caso, nossa mão de gente. No dia 15 de outubro, o Supremo Tribunal Federal julgou que os jabutis são inconstitucionais e que, a partir de agora, o Congresso não pode mais incluí-los em medidas provisórias. O Supremo reafirmou a Constituição, que diz que só pode ser colocado em matérias de medida provisória assuntos correlatos àquela matéria. Portanto, é isso que nós devemos seguir e, a partir de agora, ter mais cuidado. A decisão do Supremo ainda não foi publicada, mas já causou impasse na votação da medida provisória 678. A MP saiu do Palácio do Planalto com apenas 2 artigos sobre o regime diferenciado de contratações para obras em presídios. Chegou ao Senado com 40 itens a mais e outros 5 assuntos. A medida provisória vence nesta quarta-feira e os líderes partidários não sabem ainda o que fazer com o texto. O presidente Renan tem hoje uma proposta que eu concordei com ela, onde vindo uma matéria com os jabutis, ou seja, matéria estranha da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado também poderá excluí-la. E com isto, o que for aprovado aqui irá para a sanção. Outra alternativa é votar como está. A medida provisória seria transformada em lei. Naturalmente que o governo analisaria as possibilidades de vetos a essa matéria. E uma outra alternativa é o próprio Senado optar pela caducidade da emenda. Então, amanhã ela deixaria de existir, não teria efeito. Essa decisão vai ser uma decisão do colegiado, do plenário do Senado Federal. Nós estamos discutindo verdadeiramente como implementá-la o mais rapidamente possível. Foi lido na sessão desta terça-feira o parecer do TCU que rejeita o balanço das contas do governo Dilma Rousseff referentes ao ano passado. Agora é o Congresso quem vai dar a palavra final sobre as pedaladas fiscais. Um parlamentar da Comissão Mista de Orçamento será indicado para apresentar um relatório em 40 dias. Durante a sessão também foram aprovadas 2 indicações de diplomatas para comandar embaixadas do Brasil no exterior. Ana Maria Fernandes para a Bulgária e a Macedônia e Estanislau Souza Neto para a Tunísia. Foi apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos o relatório ao projeto de lei que estabelece limite para a dívida pública da União, que hoje chega a quase 4 trilhões de reais. Aprovada pela Comissão Especial que analisa os projetos da Agenda Brasil, a matéria deve ser debatida e votada na próxima reunião da comissão na semana que vem. Em seguida, vai a análise do plenário do Senado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde o ano 2000, determina que haja um limite para o endividamento da União, dos estados e dos municípios. Só que no caso da União, até hoje o valor desse teto não foi fixado. Se você deixasse o governo se endividar como ele quisesse, ele comprometeria as gerações futuras. Imagina, um governo, por exemplo, em 4 anos, ele pode se endividar fantasticamente e aí passar para o sucessor. Então, como é que o Congresso, né, consegue acompanhar essa dívida, né? Ele cria regras, então cria limites. De acordo com um relatório apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos, a dívida bruta da União não poderá ser superior a 4,4 vezes o valor da receita corrente líquida. Dinheiro que o governo tem em caixa depois de descontadas as despesas obrigatórias, como as transferências para estados e municípios. A nova regra começaria a valer daqui a 15 anos. Até lá, a transição seria gradual, com limites de endividamentos maiores nos primeiros anos.
Muito importante darmos à sociedade brasileira diretrizes claras para onde caminharão as contas públicas nos próximos anos. Nós temos que mostrar que o Brasil é capaz de perseguir, de agora em diante, uma trajetória sustentável para a dívida pública. Ou fazemos isso, ou vamos no caminho da inflação, da desorganização econômica, como a que está acontecendo, da pobreza e do aumento da desigualdade. A Comissão de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica discutiu a composição de preços e tarifas praticados com os usuários do sistema aéreo brasileiro. Representantes da ANAC, da Infraero e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo participaram do debate. Os representantes da Agência Nacional de Aviação Civil apresentaram explicações sobre os critérios de regulação das tarifas adotados no país. A ideia da regulação tarifária é controlar o poder de monopólio do aeroporto, porém ele tem que ser feito de tal forma que a tarifa não seja muito baixa e o aeroporto não consiga se viabilizar. Essa regulação tarifária centralizada, e aqui a gente tem 186 aeroportos, né, regulados, que tem os tetos regulados, a gente só vê isso no Brasil. E, nesse sentido, o regulador tem um desafio gigante. Já o representante da Infraero apresentou disparidades entre o custo e a receita dos aeroportos administrados pela companhia. Segundo ele, em 2015, o prejuízo acumulado já é de mais de 500 milhões de reais. Hoje, dos 60 aeroportos que a gente opera, apenas 20 aeroportos são superavitários. Os demais, então, são deficitários. O representante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo fez uma comparação entre as tarifas praticadas no Brasil com as de outros países signatários da Organização da Aviação Civil Internacional. Nós estamos na TAT Internacional 14º, em 29 países, todos eles signatários da OAS. TAT doméstica, aí a TAT comum a todo, né, as duas tarifas, 17º lugar em 30 países. A TAM internacional e a TAM doméstica, aí na posição 21 e 24. Dentro desse contexto aí de 39 e 36 países. Se não se abre o custo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, se os custos de cada aeroporto da Infraero, do DAESP, do CEMAS, não é aberto, tá caro ou tá barato? Não sei. Eu tenho que ter um parâmetro de comparação. Não adianta comparar com a Birmânia, com o Canadá, com a Inglaterra, não adianta. Se nós formos comparar tarifas com esses outros países, então vamos pegar os melhores exemplos. Como a doutora Viviane colocou, eu quero ter infraestrutura do aeroporto inglês aqui. Nós precisamos avançar, e para avançar mais, nós precisamos que os dados sejam melhor qualificados. Essa relação está muito mal. São feitas medidas, não são feitas consultas, não são obedecidas às portarias, o que nos leva a um ambiente de muita insegurança. Criada em junho, a Comissão de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica reúne juristas, engenheiros e especialistas em aviação. Até o dia 12 de dezembro, a comissão vai apresentar um anteprojeto do novo Código Brasileiro de Aeronáutica, na forma de um projeto de lei a ser votado na Câmara e no Senado. A ideia é atualizar a legislação do setor diante do avanço tecnológico e do incremento do setor aéreo no Brasil. Nós temos mais de 50, quase 60 projetos voltados à reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica que estão esparsos na Câmara dos Deputados. Nós temos mais de 9 desses projetos que estão esparsos aqui no Senado. Então, a oportunidade que nós temos é de juntar todos esses projetos em um anteprojeto só, em fazer o seu apensamento e, após que isso daí aconteça, então, que ocorra a apreciação pelas casas de forma conjunta. Ou seja, porque aqui nós não estamos revendo um artigo, outro artigo, nós estamos revendo todos os artigos. Começou nesta terça-feira a 8ª Semana da Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz do Senado. Serão 3 dias de palestras, debates e oficinas que tratarão de políticas para a infância, pesquisas que indicam quais intervenções são adequadas ao bom desenvolvimento infantil e da importância do acolhimento de gestantes e mães de crianças pequenas para a construção de um mundo melhor. A semana é uma parceria do Senado com a Embaixada da França, Universidade Paris-Descartes e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A ciência reconhece a importância da música para o desenvolvimento das crianças. E na Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, será apresentada a experiência da Orquestra da Grota, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde estuda a violoncellista Kelly Pinheiro.
Este ano, o evento discute como as experiências vividas na primeira infância e pela mãe durante a gestação podem influenciar a genética. O debate sobre o que é mais importante, o ambiente ou a hereditariedade, não existe mais. É evidente que ambos são importantes. Nós precisamos nos apropriar do conhecimento científico para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Neste caso, a vida das nossas crianças. A importância dos cuidados nos 3 primeiros anos das crianças é tema do documentário O Começo da Vida, que teve um trecho apresentado na conferência. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, parceira na realização do documentário e do evento no Senado, realiza pesquisas que auxiliam o desenho de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento infantil. Se a gente tiver uma criança que consiga atingir o seu pleno potencial, que todas as crianças têm esse direito, e se a gente fizer um trabalho estruturado com essas crianças, não importa qual a classe social, a cor, nada disso, ela vai aprender mais. Então, não adianta a gente esperar a criança chegar na escola para aí começar a trabalhar com essa criança. A gente tem que trabalhar com essa criança na família, na comunidade, também na creche, também na pré-escola. 5 senadoras compareceram ao evento. A procuradora da Mulher do Senado, Vanessa Graziotin, lembrou que ainda há muito por fazer em defesa das crianças no Brasil e no mundo. São muitas crianças que sofrem ou por falta de alimentação, ou por falta de moradia, ou pela violência que encontram dentro de casa, ou até mesmo por não dizer tem uma pátria onde possa viver. Então, homenagear todos os nossos meninos e meninas, homenageando a memória de Aylan Kurdi, que foi aquela criança que tomou as páginas dos jornais em setembro no mundo inteiro, mostrando como nós temos que trabalhar mais em prol da paz e da solidariedade entre nós, os seres humanos. A representação brasileira no Mercosul aprovou nesta terça-feira o texto do acordo do bloco sobre o aquífero Guarani, firmado na Argentina em agosto de 2010. O acordo permite que a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai ampliem o alcance de ações para a conservação e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos da reserva. O texto respeita o domínio territorial de cada país no Guarani. O aquífero é uma grande reserva subterrânea de água doce e ocupa uma região de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma audiência pública e 2 projetos de lei na reunião deliberativa desta terça-feira. Os senadores aprovaram um projeto que isenta por 10 anos a cobrança de IPI dos carros movidos por bateria elétrica e elétricos híbridos que utilizem etanol ou biodiesel. A isenção atinge ainda o IPI do equipamento de recarga das baterias. A importação de peças e acessórios também ficará isenta do imposto de importação, caso não tenham similares nacionais. A matéria agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Outro projeto aprovado obriga os postos de gasolina a manterem regulados os calibradores de pneus. Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília apontou que 2 de cada 3 calibradores costumam estar desregulados nos postos da capital do país. A comissão aprovou ainda a realização de uma audiência pública para discutir a recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O assunto será tema de uma audiência pública já nesta quarta-feira, na Comissão de Infraestrutura. E no dia 26 já está marcada também uma diligência de senadores para verificar em loco as condições atuais de tráfego na estrada. Nós temos uma única via terrestre que liga a Amazônia ocidental ao resto do Brasil, a Amazonas, Roraima, que é a BR-319, uma BR já que vem da década de 70 e que o DENIT está fazendo algumas obras pequenas de recuperação em pontos críticos, e o IBAMA mandou parar. Foi entregue nesta terça-feira no Teatro da Universidade Católica, em São Paulo, o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, edição 2015. A TV Senado foi premiada na categoria TV Documentário com a obra Em Busca da Verdade, dirigida pelos jornalistas e servidores públicos Lorena Maria e Deraldo Goulart. O documentário apresenta detalhes das principais investigações feitas pela Comissão Nacional da Verdade. A cerimônia de premiação marcou também os 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado durante a ditadura militar.
Essa edição termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Obrigado pela companhia. Até a próxima.